Tarde! Gente, que maravilha poder estar aqui com vocês para conversar sobre algo tão ancestral, né? Que é andar descalço, que é estar na natureza, que é fazer aterramento. Boas-vindas, aqui é o Danilo, já chegou, foi o primeiro a chegar aqui, Alderlane, maravilhosa, nossa pupila. Boa tarde, meu amor. Donato, Cleo, sejam todos bem-vindos para uma conversa de gente grande, conversa de natureza, conversa que agrega, sabe? Muita coisa boa na vida da gente. Donato, maravilhoso. Boa tarde. Carlinha chegando por aqui. E o meu desejo é essa conversa aqui maravilhosa. Gente, ela conseguiu! Mimi, Que eu não te bênção! vejo, não te vejo. Ai, Mas gente. tá bom, pelo menos eu estou aqui. É, eu tô te vendo e você tá aqui maravilhosa. Isso é bênção. Agora eu vou convidar o nosso amigo. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, bom dia, ótimo, né? Boa tarde, Donato, tudo bem, querido? Saudade também. Próxima turma, quero você lá, hein? Oi, Olá, Danilo, Lívia. Boa tarde, olá, Carlinha. Como Boa vai? tudo bem? tarde, meu Tudo amigo. bom? Tudo bem? Beleza? Você tá vendo as Tô duas? vendo, Ai, sem problema. que bom, vejo, ótimo, ótimo. Pessoal, aí, boa tarde, Mimi, pessoal que está assistindo. tá vendo o Danilo, Tô Mimi? sim, Danilo, que É, saudade, meu verdade, amigo. faz tempo, Você né? está trabalhando muito, viu? Ainda bem que você disponibilizou um pouquinho do seu tempo sagrado aqui para Eu compartilhar que comigo, com a agradeço. Carlota, tá? Eu quero que você se apresente, porque seu currículo é imenso, maravilhoso. Claro. Eu não sei nem Opa, como te apresentar. opa, desculpa aqui. Então, eu sou engenheiro eletrônico, formado pela USP de São Carlos, e desde 2019 eu venho trabalhando com bioaterramento, aterramento de pessoas. E então fundei a IBC, que é Mãe Terra em Tupi, e a gente faz os produtos de bioaterramento aqui no Brasil. Mas basicamente assim, acabei me especializando em energia, sabe? Do corpo, do ser humano, vamos dizer assim. E hoje a gente Ah, é uma vê muita gente maravilha. com a energia para baixo, né? Não, hoje é o que Interessante. mais tem, né, Carlinha? Hoje, energia para baixo. O grau que a gente tem encontrado de pessoas estressadas, em depressão, com pensamentos, né, baixo, que é algo que a carnívora traz muito. E quando eu te conheci, eu e Carlinha ficou encantada, porque é tudo que a gente vive, ama. E aterramento, ele faz parte da vida saudável, faz parte, né? O Isso, grau de com a carnívora é um casamento perfeito. E aí foi com certeza. assim, Eu incrível. até fico meu depoimento aqui para as pessoas que esse ano eu comecei com uma energia meio amargurada, assim, tava meio para baixo também, admito. E eu acabei decidindo, vou me voltar para a natureza, sabe? Então, peguei para fazer bastante trilha aí, fazer cachoeira, assim, mar. Nossa, outra pessoa, sabe? Então, se você aí que tá nos assistindo, tá nessa situação de ir para baixo, meio bravo com a vida, coração amargurado, a natureza é o melhor remédio. Procure vai ter férias, ou na praia, ou em algum lugar que tenha cachoeira, assim. É uma coisa super simples e funciona. Você volta renovado. Sim. Só de ver as cores, né? Só de Sim, ver e é tudo muito sensorial também, né? sim. Então, ver, é você sentir e assim, natureza é incrível, né? E Sim. lembrando, gente, que hoje a gente vai falar sobre aterramento, que assim, não é esoterismo, não é, gente, é científico o negócio, Certeza. tá? Então, assim, tá? Vamos, né? E para quem não pode fazer aterramento, porque tem muita gente, Danilo, que assim, trabalha o dia inteiro, mora em AP, o parque fica longe de casa, aquela coisa mesmo daquela selva de pedra, sabe? Então aqui a gente vai trazer soluções e dar muita informação para vocês poderem fazer também, tá? De uma forma que seja eficaz e que você não precise, né? Tá indo num parquinho todo dia para aterrar, né, Claro, com Mimi? certeza. Não, gente, a primeira vez que a gente bateu um papo com o Danilo, eu e a Carlinha ficou assim, ó. Ah, com a boca desse tamanho A gente tem uma aberta. live, a gente tem uma live, verdade, uma das Então, o que é primeiras. que eu vou sugerir aqui para todo mundo? Vai no feed ou no nosso outro canal no YouTube e você assista a live, a primeira. Porque a primeira vai te dar, sabe, um passo a passo
E hoje é como se fosse a fase 2, né, do aterramento. A gente vai pontuar algumas coisas, mas a outra está bem detalhadinha, bem profunda, pronta com todo o amor para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá tem detalhes tipo, eu não sabia porque meu cabelo vivia assim, em pé. E tome creme, tome óleo, e tome não sei o quê. E era hidratação. Toda semana eu hidrato, tenho todos os cuidadozinhos que é necessário. E não entendia que eu estava assim, arrepiada de tanta, né, do negativo, faltando eu pisar o pé na terra. Então, esse é um dos pontos. Outra coisa que eu não sabia, né, a questão de digerir, da digestão. Então, o aterramento, ele é poderosíssimo, não é para um item. Ah, gente, porque eu, quando eu aterro, é impressionante. Não sei se para todo mundo é assim. Carlinha vai falar sobre a experiência dela. O Danilo pode também deixar aqui. Gente, eu bocejo, eu arroto, mesmo que eu estando bem, é como se aquilo fica claro mesmo. O resultado não é no outro dia, não é uma semana depois, eu não tenho que fazer o ano todo. Eu sinto o resultado no dia. Eu durmo um sono muito melhor. O cabelo que está em pé é choque. Antigamente eu vivia chocante. Não podia trocar o Eu, braço. eu dava Trocava choque o também. braço, gente, eu tomava choque. No fogão elétrico, eu tomava choque. No chuveiro, eu abria o É chuveiro e mesmo? tomava choque. Depois que eu conheci Danilo, minha vida teve uma Que paz. legal. Que legal, interessante. Mas era uma coisa que eu nunca nem sabia, nem tinha visto em lugar nenhum. Nunca tinha, sabe, não sei quando você não se atém àquilo. Acabou o choque na mulher, porque o braço era direto. Então, são detalhes que o Danilo vai estar aqui falando pra gente. Carlinha, você tem experiência de ser chocante Eu também? eu dava choque. A gente morava em Guarulhos na época e assim, total a coisa da selva de pedra mesmo, e você não tem contato quase nenhum, né, com a natureza. E uma vez a gente estava num churrasco e o meu sogro pegou em mim, ele tomou um choque. Ele falou, Caramba. meu Deus, e aí foi a tensão do churrasco e a Carla dando choque, né? Me fizeram tirar o sapato, ir para um cercadinho que tem lá na casa da minha sogra com cercadinho, não, um negócio lá, que tem aquela planta Jardim. lá, jardim, isso. E aí eu fui, dei uma aterrada, mas eu tava dando choque, Danilo, que o choque machucava mesmo, tá? Sério? Fazia Caramba. barulho ainda. É sério, é sério. O Quando você tá negócio dando é. choque, você tá com mais de 3.000 volts Meu de tensão, Deus. assim, sabe? É bem alta a energia. E isso acontece, explicar para as pessoas que estão assistindo, assim, que dá choque. O nosso corpo, acho que todo mundo já sabe disso, mas vou refrisar, gera uma molécula chamada radical livre, tá? Então, por que ele gera essa molécula? Para gerar ATP, que é a molécula de energia da célula. Então, para você fazer qualquer coisa no seu corpo, você gera essa molécula, você precisa dessa molécula ATP. Que para gerar isso, você gera radicais livres. E essa molécula radical livre é uma molécula que busca elétrons. E aí ela vai roubando todos os elétrons livres do seu corpo e você fica mais isolante, vamos dizer assim, sabe? E aí você começa a vai carregando. E como as pessoas perderam esse contato com a Mãe Terra, então você fica carregada e aí toca alguém e descarrega essa energia ruim, sabe? Eu chamo até brinco que o vampiro não é o vampiro do sangue, é o vampiro de energia, sabe? Porque você, quando descarrega em alguém, você tá roubando a energia dessa pessoa. E aí, por isso que a inflamação é contagiosa, sabe? Meu Deus do céu, eu tava passando energia negativa para as pessoas. Sim. Mas, ó, Carlinha, nosso trabalho, gente, 24 horas com online, ele traz muito isso, né, Danilo? Hoje em dia a gente usa muito celular, e às vezes eu digo, Carlinha, eu tô enjoada, eu tô com, sabe, uma coisa, amiga, para, vai pra terra, vai lá no seu quintal. E eu faço isso e volta, assim, tira aquele enjoo, modifica totalmente. Tem alguém chamando aí alguém, pode atender a É, porta. o pessoal aqui de casa. Ah, eu Eu tô em casa aqui, a internet do meu escritório é ruim, então eu tô aqui em casa. Então, realmente, você está mais de 300 volts, então é muito importante para as pessoas terem esse contato com a Mãe Terra sempre, porque você está gerando essas cargas a todo momento, e hoje em dia a gente fica muito no celular, o celular demanda mais pensamento, usar mais a cabeça, mais energia, vamos dizer assim. Então, por isso que as pessoas estão dando muito choque por aí, vários problemas de saúde mental, porque aí acaba essa energia boa da cabeça, começa um processo de destruição, a gente chama de estresse oxidativo, sabe? Seu corpo começa a comer ele mesmo, porque acabou esses elétrons livres, e aí ele vai pegar esses elétrons livres de células saudáveis, e aí começa essa destruição, assim, aí a pessoa fica estressada, a mente acelerada, não consegue
não consegue meditar, não consegue acalmar a mente. Por quê? Porque o corpo está sem essa energia boa. Eu li um tempo desses que a cada 30 minutos que a gente está com o celular na mão, a gente recebe uma descarga ruim, né? Que bagunça muito nossa frequência, nossos chakras e tal. E aí, imagine, viu? A gente que trabalha com isso, que está o dia inteiro respondendo, né, no desafio, vem aqui postar, vai fazer um story, vai pesquisar, estudar, fazer algum curso que a gente está participando. Gente, quando eu olhei para isso, eu digo, não, deixa eu olhar quanto tempo eu fiquei hoje. Às vezes eu olho, nem gosto de verificar isso, porque é assustador. Não, pô, a cada Sim. 30 Eu minutos nem eu estou perdendo um pouquinho de saúde. É, se puder, pelo menos, sempre estar fazendo bioaterramento, quando estiver usando o celular, era o ideal, sabe? Isso era muito importante. E comentar um pouquinho sobre essa energia para quem está na carnívora, que eu acho que é o de interesse de vocês, né? Sim, Isso é uma coisa que eu aprendi recentemente esse ano, que para você digerir proteína e gordura, você precisa também de mais energia, tá? Então, por isso que é muito importante você fazer o bioterramento quando você está na dieta. Eu, pessoalmente, antes de fazer o bioterramento, quando comia muita carne, me dava diarreia. A diarreia é um sintoma de falta de elétrons, você está com inflamação no intestino. Depois que comecei a fazer bioterramento, assim, dormia bioterrado bastante, assim, eu ia almoçar com meus tios, tinha aquele bifão, assim, de boa, assim, sabe? Sem problema nenhum. Meu corpo conseguia digerir a comida e ficava super bem. Então, essa, pelo menos, aconteceu comigo. Não sei se acontece com vocês aqui, que eu não tenho tanta experiência em carnívoro, vocês podem falar melhor. acontece sim. E até porque a gente, carnívoro, por não consumir o carbo, a gente sempre está em cetose, está gastando muita energia, gerando muita energia. Então, a gente se equilibrar na natureza, eu não consigo ficar sem, mas eu tenho, sabe, um suporte enorme, enorme, com o quê? Com a manta, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Danilo, porque agora mesmo começou a chover, então é um desafio, né? Problemas de garganta, nem sempre a gente quer estar na chuva. Você tá com a pele e cabelo bem bonitos, viu? Falando por sinal. Problemas de garganta, sabe, gente? Eu não gosto de estar me molhando na chuva assim toda hora, todo dia. E aí o aterramento às vezes fica comprometido. Mas eu notei que eu tive uma melhora muito grande na minha saúde depois que eu passei a usar a manta, né? Com uma fronha também do bioaterramento. Então eu queria que você falasse um Ah, pouquinho como é feito isso, sabe? Porque para mim, depois eu vou dizer tudo o que aconteceu comigo e que isso foi uma coisa assim clara, nítida, tanto é que eu falei com o Danilo logo depois que eu comecei a usar. Danilo, o que é isso? Quase eu perdi a hora do sono. Eu tenho sono Consegui regular, perder durmo a com as hora é galinhas. inédito, hein? Isso é inédito. Galinha é? sabe, eu durmo com as galinhas e acordo 4h e meia da manhã, para mim, com super energia. Mas depois da manta, o Às negócio. vezes 3h30, quer correr uma maratona, quer falar com as pessoas. Sério? Caramba. Você é ligado no 220, então, Miriam. Interessante. Não, claro, vamos falar. A gente, aqui no Brasil, a gente fez um tecido de algodão com aço inox, que é esse tecido aqui. A gente desenvolveu aqui na IBC mesmo. Então você pode rodar o Brasil inteiro aqui em São Paulo, não vai achar esse tecido, tá? E esse tecido, a gente portou um fio especial de com aço inox e fez uma tecelagem. E aí então a gente faz vários produtos com ele. Então, seja essa manta que a Miriam está comentando, que é uma manta que vai debaixo do lençol da cama, então é a coisa mais fácil que você pode fazer pela sua saúde, que é só deitar e dormir, não vai mudar nada na sua vida. Ela é ligada no fio terra da tomada, então ela não simula, é a mesma coisa que você dormir na cama, na grama, porque o fio terra é um fio que vai na terra. Exatamente isso. Então, você tem um contato elétrico com a mãe terra. E aí, então, o pino do meio da tomada, nos apartamentos mais novos, assim, a partir de 2010, assim, todos têm fio terra na tomada. Então, o pino do meio é esse fio terra. Então, a manta liga ali e você põe debaixo do lençol da cama. E também tem uma capa de travesseiro, deixa eu te mostrar aqui a capa de travesseiro, que também é ligada na manta ou então ligada direto na tomada e vai debaixo da fronha. Então, também é a coisa mais fácil. A capa do travesseiro, seu cabelo tá bem bonitinha, assim, bem retinha, assim. Tá com brilho, assim, tá bem legal. É Sua uma pele também tá muito das boa. coisas, viu? E uma das coisas que mudou mesmo o meu cabelo. Toda vez que eu estava no verão, eu tinha que hidratar o dobro e ele ficava tipo mastigado, ressecado, até porque eu uso, né, a tintura para cobrir os brancos e tal, e agora com mecha.
No verão passado eu sofri muito. Quem só é olhar aí no feed, o tipo de live, para ver a diferença de textura e de cabelo. Sendo que antes eu selava e pintava. Hoje ele está aqui somente com a pintura, eu não selo mais, eu estou deixando ele Ah, ficar natural, já que tem legal. 3 anos. E ele está 1000 vezes melhor. E nesse último verão parecia que nem era verão, que era tipo Olha que legal. inverno, frio e o cabelo hidratado, muita diferença. Vou te Carlinha perguntar. vai sentir muito isso, viu? Carlinha precisa dessa É, manta, não, viu, com Danilo? certeza. Vamos desenrolar Meu pra ela. cabelo tá tão ruim assim, Mimi. Não, Ai, não, porque ela falou Carlinha assim, a é Carlinha vai elétrica. precisar. Não, Carlinha é elétrica e ela viaja muito. Então, às vezes ela tá num lugar super frio, às vezes ela tá num lugar que é muito quente. E ela vive de lá e pra cá. Então, para ela, eu acho que vai ser incrível, porque nem sempre ela, até ela chegar no lugar e adequar a rotina, então se ela já aterra, porque quando ela chega no lugar, ela vai organizar, vai faxinar, vai entrar, e Claro, aí vai facilitar muito a com vida. certeza, vai desenrolar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Miriam. Você notou por acaso se você mudou a data que você pinta seu cabelo? Quer dizer, se notou isso por acaso? Cara, eu pintava o cabelo antes, 15 em 15 dias. Agora eu tô pintando com 40 Isso, dias. perfeito. Não é nem uma vez por mês. Vira o mês, eu uso 10 dias depois. Foi bom que eu nem falei. Crescimento de cabelo. Gente, eu não sonhava na Carbolândia e com a carnívora eu passei a sonhar e depois da manta eu sonho muito mais e lembro literalmente de tudo. Até eu estava comentando dentro do desafio um sonho que eu tive com minha filha esses dias. É muito impressionante. Muita Que diferença com legal. dores, com relação à musculação. A gente treina forte e não fica dolorida, a recuperação é muito mais rápida. O Olha só. sono, quando você deita, dorme rapidamente. E aí faz diferença, principalmente para mim, né, gente? Não sou nenhuma menininha de 20 anos, já 52 anos. E se tem uma coisa que eu senti muito, assim, de diferente no meu corpo com a idade, foi literalmente o sono. Ah, Que é? já transforma um pouquinho na gravidez, mas quanto mais a gente fica mais velha, eu durmo menos, eu acordo com energia, mas eu senti que isso fez diferença Muito já, legal. né? Muito Depois bom. de 48 anos, eu comecei a sentir essa diferença. Com a manta, eu voltei muito a esse equilíbrio, é um sono bom, profundo, e eu acordo, sabe, pronta para fazer o que tem que fazer. Não tem Legal. aquela moleza, não tem aquele corpo pesado. Muito bom. É, essa é interessante que essa. A live tava maravilhosa e vai continuar, porque a gente vai para a parte 2 porque caiu, mas a gente não desiste. Bora lá, retornando. Vou ativar aqui, enquanto isso, minha aguinha, para deixar ela hidrogenada, maravilhosa. Deixa eu chamar o Danilo novamente e a Carla. Deixa eu ver se o Danilo consegue entrar. Sejam todos bem-vindos! Bora para a parte 2 porque a live estava de vento em polpa. E aí, deu uma caidinha. Carlinha chegou. Deixa eu chamar a Carlinha aqui. Convidei. Vamos aguardar aqui novamente para a gente continuar esse papo. Carlinha entrou. Tá me vendo, Carlinha? Tô, ê. Tá O me Danilo vendo, não Mimi? entrou. Hã? Deixa eu ver se. Danilo, Você tá me vamos ver. vendo, Tô Mimi? lhe vendo, sim. Gente, achei que fosse comigo de novo, de repente caiu. Eu falei, putz. Nada, ainda bem, Pronto. Danilo. Vamos lá, Pronto. pronto. Danilo, o Instagram tá boicotando a gente, tá? Olha Tudo bem, vai dar tudo certo. Vou mandar boas energias aqui. só. Vamos aterrar. Enfim, tava Danilo, pode falando, continuar. comentando do cabelo, assim, porque que eu vejo esses resultados. Por exemplo, o meu cunhado tava com um buraco aqui atrás, a amplitude do buraco dele diminuiu. Eu vejo o meu irmão também tava com queda de cabelo, começando a ficar com buraco, melhorou, tá? Por que acontece isso? Porque o problema de cabelo é um problema de microcirculação. Basicamente, o nosso corpo tem microcapilares, onde só passa uma hemácia. Então, imagina uma hemácia, uma bolinha assim, e aí só passa uma hemácia nesses microcapilares. Só que o que mantém uma hemácia separada da outra são cargas negativas na superfície delas. E aí aparece uma força elétrica de repulsão que afasta as hemácias, que é carga negativa aqui,
repelem uma a outra. Agora, como a gente gera muitos radicais livres, principalmente na cabeça, né, que as pessoas pensam demais, muito estresse, ainda tensiona, ainda gera mais radicais livres. Quando você está tensionando, você está gerando mais energia, gerando mais ATP, mais radicais livres. Essa carga positiva rouba essa carga negativa das hemácias. E aí as hemácias estão todas agrupadas. É só a gente lembrar, você aí, todo mundo passou pela Covid. O que acontecia na Covid? Muita inflamação, muito radical livre, trombose. Então as pessoas tinham problemas de circulação quando você tem muita inflamação. É a mesma coisa na sua cabeça. Se você gera muita carga positiva aqui, vai roubar. Ó, cortou e voltou Voltou. agora. Tinha Voltou. cortado. Não pode falar algumas palavrinhas mágicas, né, Carla? Ah, é? Vixe, não sabia dessa. Que aí eles Gente, dão olha, Tá. E aí, então, os polículos capilares recebem menos nutrientes, recebem menos oxigênio, porque o sangue está grosso. Veja só essa imagem, se dá para ver as pessoas aí, se dá para enxergar. Então, tá vendo aqui o sangue todo grosso antes do bioaterramento. E aqui, tá vendo aqui, ó, tá vendo as hemácias estão mais soltinhas, se dá para enxergar, dá sim. mais afastadas, entendeu? Então, basicamente, esse é o efeito. Então, de ele afinar o sangue, tá? E aí, então, todo o seu cabelo, couro cabeludo recebe mais nutrientes e também ele diminui o estresse. Então ele tem um efeito de diminuir o estresse das pessoas. Não sei se você percebeu, você teve algum momento nesses últimos meses, assim, nesse último tempo, de chegou uma bomba no seu colo e aí você reagiu diferente, assim, ficou mais, não ficou chocada, assim, você passou por isso. Sempre. É o meu exercício diário. Eu e Carlinhos, a gente conversa todos os dias e, gente, é impressionante como a gente, poxa, o que é que eu posso fazer com isso? Porque eu não posso, eu faço a minha parte, solto o que é dos outros e o Isso, resto eu entrego a Deus e já entendi, sabe, o processo. isso. Eu, O seu corpo fica com mais robustez, porque chega um estresse, você precisa ter robustez, tolerância, energia, reserva funcional, a gente chama, energia, e eu falo de elétrons, para poder lidar com essa demanda a mais. Se você está já no limite do seu corpo,